Você já ouviu falar de distribuição eletrônica, princípio de Aufbau ou princípio da construção? Deixa que nesta aula eu te conto essa história. Roda a vinheta! Decola, garotinha e garotinho! Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Sou o professor Jerônimo e serei o seu professor de Química aqui do YouTube. Já peço para que você deixe o like para que a gente estude essa história de distribuição eletrônica. E, se possível, inscreva-se aqui no meu canal. Veja bem, garotinho, veja bem, garotinha. Hoje nós iremos estudar como que nós iremos distribuir os elétrons em torno dos átomos. Percebamos, Niels Bohr, no seu modelo atômico, conseguiu nos trazer a ideia de que em torno do núcleo de um átomo existem camadas. Didaticamente, nós colocamos 7 camadas, ou níveis energéticos, ou também chamados de períodos. Nós temos aqui, representativamente, um átomo. Esse átomo apresenta o seu núcleo. Dentro desse núcleo tem prótons, que são cargas positivas, e também tem os nêutrons, que não têm cargas e estão ali para evitarem a repulsão eletrostática daqueles prótons. Em torno deste núcleo, nós temos camadas energéticas. Nós temos aqui períodos, nós temos camadas. E justamente nessas camadas, nós distribuiremos elétrons aqui dentro. Poderíamos dizer carinhosamente que essas camadas são as casinhas do elétron. Muito bem, prestem bastante atenção aqui agora contigo. Quando nós observamos a história da química, vários químicos, físicos, matemáticos contribuíram para o entendimento do que é o átomo. Inclusive, está passando um card aqui em cima e eu tenho uma aula de modelos atômicos e nessa aula a gente discute sobre todos os modelos atômicos que foram construídos. Muito bem, um cara chamado Heisenberg conseguiu estabelecer uma fórmula matemática em que nós conseguíssemos colocar uma quantidade específica de elétrons em cada uma dessas camadas. Tio, precisa saber esse nome? Não, não é obrigatório. Mas, se você souber, pode ser que se sinta mais à vontade quando esse nome aparecer em alguns enunciados de provas. Aqui a gente vai saber que a importância dessa fórmula de Heisenberg é justamente para que a gente coloque elétrons nessa eletrosfera e de fato entenda que isso passa a ser uma particularidade do átomo, diferenciando um do outro. Beleza? Olha só, lembrando aqui também que essas camadas, períodos ou níveis energéticos têm representações por letras ou números. São elas chamadas de KLMNOPQ ou por números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cada uma dessas camadas vai apresentar uma característica de maior distanciamento do núcleo, o que pode gerar ali para a gente, que a gente vai ver futuramente, nos estudos das propriedades periódicas da tabela periódica, várias repercussões, como o raio atômico, a eletronegatividade, a energia de ionização e assim por diante. Muito bem, meus amores. Qual foi essa fórmula? É uma fórmula muito simples, a gente nem aborda muitas vezes em muitos materiais, mas é importante para que vocês saibam a origem de como que nós fazemos essa distribuição, ok? Olha só, o número máximo do elétron vai ser determinado da seguinte forma. Eu vou multiplicar por 2 vezes n ao quadrado, sendo que n é o nível energético que ali se encontra, tá bom? Por exemplo, se eu observar a camada 1, quantos elétrons cabem ali dentro? Bom, é muito simples. Basta que eu faça aquela fórmula. Então, será 2 vezes n é o número da camada, que é 1 ao quadrado. Portanto, 2 vezes 1 ao quadrado significa dizer que vai dar um número 2 para a gente. 1 ao quadrado é 1 vezes 2, número 2. Então, aqui cabem 2 elétrons. Na camada 2, nós vamos encontrar o mesmo princípio. Eu vou multiplicar 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. E aí, para simplificar a nossa vida, eu já vou colocando aqui para a gente os resultados, porque a gente ganha tempo, mas você pode ir calculando para verificar. Tudo bem? Mas aí que tá, meus amores. Talvez vocês estejam se perguntando assim, mas o meu professor, a minha professora, não me mostrou esses valores. Muito bem, o tio GG vai colocar aqui pra gente, de uma forma bem legal, que aqui seria a quantidade de elétrons que caberia caso nós tivéssemos elementos na natureza ou artificiais para que esses elétrons pudessem ser alocados aqui.
Quando a gente observa essa quantidade de elétrons, nós não temos isso na nossa tabela periódica. O elemento químico que apresenta maior número atômico é um cara chamado oganessônio. E o seu número atômico é um número atômico de 118. E se a gente fizer a distribuição eletrônica dele, nós iremos notar que dará uma distribuição exatamente igual a esta daqui. Vejam bem, em que a gente vai ter uma representação curiosa de, na primeira camada, termos 2 elétrons, na segunda camada caberem até 8 elétrons, na terceira até 18, na quarta 32, na quinta 32, na sexta 18 e na sétima 8. Ah, sim, tio, agora faz sentido. Eu me lembro mesmo que na minha escola eu aprendi dessa forma. Sim, porque o oganessônio é o elemento químico que apresenta para a gente o maior número atômico. Então, o tio vai colocar aqui, e se a gente fizer a distribuição eletrônica dele, a gente vai ver que somando isso daqui, vai contabilizar para a gente 118. 2 mais 8, 10, mais 50, que é 18 mais 32, 60, mais 32, 92, mais 18, 110, mais 8, 118. Portanto, a nossa máxima representação para todos os átomos que compõem os elementos químicos na tabela periódica, nós vamos ter pela representação do oganessônio. Por isso, essa representação para o nosso átomo é a mais usual, beleza? Então deixa o tio fazer uma coisa aqui para que a gente padronize esse nosso átomo. Já tira aquele printão para que a gente consiga estabelecer isso. Como nós sabemos então que o oganessônio é aquele elemento químico que apresenta o maior número atômico na tabela periódica, nós passamos a reproduzir todo o nosso átomo com a sua representação, e não com essa daqui. Vamos então organizar isso daqui, meus amores. Olha só, ao invés de deixarmos essa quantidade de elétrons teórica que existe, nós vamos representar, na maior parte das vezes, vocês vão ver isso daqui nos exercícios, tá bom? Estes números aqui. Então, a nossa quantidade de elétron máxima, na realidade, vai ser a quantidade do oganessônio, tá bom? Por isso que a gente, ao invés de colocar oganessônio, a gente fala que é a quantidade de elétrons máxima, porque ele é aquele que apresenta o maior número atômico da tabela periódica. Podemos ir nessa? Vamos para o próximo quadro. Little boy, little girl, prestem bastante atenção aqui. Talvez você tenha ficado com uma dúvida. Tio, como é possível Heidelberg lançar essa fórmula e de repente chegar em um momento, começar a decrescer, sendo que era 50, que era 72 e que 98? Nós veremos já já naquilo que a gente chama de distribuição eletrônica. Vai fazer sentido para você. Antes que a gente adentre na distribuição eletrônica, ou princípio de Aufbau, ou princípio da construção, eu preciso relembrar você, garotinho e garotinha, os orbitais. Orbitais são possíveis locais imaginários onde estão alocados elétrons. Então, é como se esses orbitais assumissem uma forma e esses orbitais ficassem na eletrosfera. Por exemplo, nós temos didaticamente 4 orbitais chamados S, P, D e F. Como que eu vou lembrar disso? São Paulo, Distrito Federal. Uma brincadeira, um macetezinho só para a gente não esquecer, tá bom? Cada um desses orbitais assume uma forma diferente. O S, por exemplo, assume um formato esférico. O P, um formato de halter. O D e o F, também formas de halteres, só que envolvendo mais planos. Não só o eixo X ou Y, mas também o eixo Z. Show de bola? Então, é como se esses orbitais estivessem aqui dentro dessa eletrosfera. E dentro desses orbitais, que estão dentro da eletrosfera, colocássemos os elétrons ali. Só que como a gente não sabe, pelo princípio da incerteza de Heisenberg, onde está exatamente o elétron, nem sua velocidade, nem sua posição, a gente fala que ele está dentro de uma região imaginária, que pode ser dentro desses orbitais. Show de bola? Então, prestem bastante atenção. Vamos agora à distribuição eletrônica, ou seja, nós vamos seguir algumas ordens para colocar os elétrons aqui dentro. Eu já sei que a quantidade de elétrons dentro de cada camada já é bem determinada. Aqui cabem 2, aqui cabem 8, aqui cabem 18 e assim por diante. O grande problema é que, a partir da camada 5, na camada 5, 6 e 7, nós não temos elementos químicos na natureza que possam representar exatamente os valores calculados por Heisenberg.